Olá para todos vocês, está começando mais um episódio, dessa vez a segunda temporada do Esportes Daqui. Eu sou o Lucas e o assunto de hoje, onde eu converso com pessoas que são relacionadas aos esportes daqui de Joaçaba e da região, é sobre a natação. Por isso, tenho comigo aqui o professor Jair. Tudo bem, professor? Tudo bem, Lucas. E o Guilherme D'Ameto. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Lucas. Eles têm muitos anos de prática, de títulos, conquistas e muita história na natação para contar, e o papo de hoje então vai ser sobre isso. Mas antes de a gente começar a conversa propriamente dita, não posso deixar de agradecer os apoiadores que vão estar aparecendo aqui na TV ao fundo, no episódio, e que compraram essa ideia e vão estar comigo ao longo da temporada toda. Alguns que já tiveram na primeira temporada, outros que estão aparecendo pela primeira vez aqui. Mas a Conta Sesc, Vila Homem, GP Imports, Underfit Lupo, Proner Supermercados, a Construgera e a Inovadora Sistemas são os apoiadores, e o podcast Esportes Daqui é um oferecimento delas. Além disso, você que acompanha esse episódio e quiser ser um apoiador também do Esportes Daqui, está aparecendo um QR Code aqui no canto da tela da plataforma Kikante, que é uma espécie de vaquinha online onde você pode contribuir com qualquer valor via Pix dentro da plataforma a partir de R$10. Então, que você pode, tem ali tudo certinho, todas as informações. No link da descrição também tem o caminho para você seguir até a plataforma. E é uma maneira de quem quiser ajudar também. E pode nos procurar no Instagram, no @esportesdaqui, que é o perfil oficial do podcast, onde eu divulgo todos os episódios, os convidados, quando sai episódio novo, quando vai ter. E os 3 favores do YouTube, que são sempre necessários, né? Que é, primeiro de tudo, se inscrever no canal, deixar o curtir no vídeo e ativar o sininho para as notificações, que dessa vez serão 8 episódios do podcast e cada semana vai surgir um episódio novo, então você já fica ciente aí do que vai acontecer. Os cortes do episódio, inclusive, já estão aparecendo na linha do tempo aqui embaixo, os assuntos do que a gente falou, então estão todos aqui e você pode, se quiser, ir pulando, acompanhar, volta em algum, tá tudo bem explicadinho aqui embaixo. Beleza? Partindo então para a conversa em si, Jair e Gui, quero saber de vocês como que surge a natação para cada um de vocês. Se foi... O Gui, eu sei porque a gente começou junto lá na infância, de pequeno, mas Jair, quero saber quando foi o primeiro contato que você teve assim com a natação. Eu comecei na época de criança ainda, eu morava na cidade de Curitiba, e entrei numa escolinha lá em Curitiba e comecei a aprender a nadar lá em Curitiba. Então, o meu primeiro contato foi como aluno normal, como todo mundo, onde eu aprendi a nadar. Isso eu tinha 12 anos, 11 anos, um pouco tardio até. Uhum. E aonde comecei aprendi a nadar. E aí essa escola era um clube também de natação, onde eles participavam de competições. Sim. A nível estadual, a nível regional, a nível nacional, tudo mais. Então, meu primeiro contato da natação foi como aluno normal, como todo mundo, onde eu aprendi a nadar. E depois, posteriormente, eu parei de nadar, gostei da atividade física, sempre gostei da atividade física. Sim. E aos meus 18 anos, aproximadamente, eu passei na Faculdade de Educação Física, lá em Curitiba, na Universidade Federal. Comecei a cursar a universidade, o curso de Educação Física, e no segundo ano de Educação Física, eu fui fazer um estágio num clube, lá em Curitiba, chamado Esporte Clube Pinheiros. Sim. Hoje ele já não existe mais, ele fundiu com o Colorado e formou o Clube Paraná Clube. E então eu comecei no meu segundo ano, assim, como professor, como estagiário, no meu segundo ano de faculdade. Uhum. E isso já faz uns bons tempos. Tá? Eu não preciso nem falar o ano, mas foi perto de 1984. Então, meu primeiro contato com alunos, assim, tudo foi Sim. como estagiário. Uhum. De lá para cá, eu só vi piscina todos os dias. Sim. E aí, você falou ali de Curitiba, se formou, tudo lá. Em que momento você vem para Joaçaba? E se você, no momento em que chega aqui, já tem esse contato com a natação também? Isso, então voltamos mais um pouquinho assim, 84, eu comecei a trabalhar com natação, tudo mais. Quando eu me formei, em 86, eu já tinha começado a participar de treinamento infantil, junto com o treinador principal da equipe.
onde eu trabalhava no Esporte Clube Pinheiros já tinha um treinador, 2 treinadores veteranos, e a gente fui aprendendo, tudo mais. E chegou em 1989, isso há bom tempo atrás já, o Pinheiros, surgiu aquela fusão do Pinheiros com o Colorado, certo. aonde daí o presidente do Pinheiros chamou todos os funcionários do Pinheiros e falou, olha, gente, nós vamos fazer a fusão Pinheiros com o Colorado, mas a nossa ênfase vai ser futebol profissional. Certo. A partir de agora, nós vamos deixar de lado os esportes amadores e nós vamos partir só para o esporte, para o futebol profissional. Uhum. E a gente já trabalhava no clube há um bom tempo, tudo mais, né? Já estava 6 anos trabalhando lá aproximadamente. Daí eu estava participando de um campeonato, levei 2 atletas para o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, e eu conheci um treinador de Londrina, na época que eu estava lá, e esse treinador de Londrina tinha vindo para Santa Catarina treinar a equipe do Lira de Florianópolis. Sim. E eu encontrei esse treinador, amigo meu, lá nesse Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. E eu comentei com ele, eu falei, era Júnior o nome dele, falei, Júnior, o Pinheiros está acabando e eu vou estar desempregado até então, né? Daí ele falou, olha, Jair, eu conheço uma cidade, um amigo meu trabalha lá, em Joaçaba, e em Santa Catarina, eu conheço, e eu sei que ele está saindo. E você não gostaria de arriscar passar um ano lá treinando a equipe? Eles têm uma equipe nova, tem uma equipe ainda inexperiente e tudo mais. Sim. E você não gostaria de treinar lá? Daí a primeira pergunta que eu lembro que eu fiz para ele, eu falei, aonde fica Joaçaba? Ah, imagino. Aonde fica Joaçaba, né? Daí ele falou mais ou menos, no meio oeste de Santa Catarina, tudo. Daí cheguei em casa, olhei no mapa, tudo mais, né? E falei, olha, cheguei em casa, conversei com meus pais, tudo, olha, eu vou arriscar um ano lá, treinar a equipe, tudo mais, não sei como é que é a equipe, Sim. Vou chegar lá cru, né, sem conhecer ninguém, tudo, mas vou com o intuito de melhorar a equipe, né? Uhum. E daí, em 1989, eu cheguei aqui em Joaçaba. Assim que eu cheguei na rodoviária, eu já fui recebido por aqui, existia até então aproximadamente uns 30 atletas que treinavam, aproximadamente, entre infantis, juvenis e adultos, aproximadamente uns 30 atletas. E eles foram me receber na rodoviária, sabe? Legal. Aquilo já mexeu com a gente, assim, sabe? Porque nunca... Eu morei a vida toda em Curitiba, é um povo mais frio, um povo mais seco, assim, né? Eu posso falar porque eu morei minha vida toda praticamente lá, né, até então, né? Então, aquilo me deixou assim... Balançou. Balançou. Falei, puxa, daí vários atletas, assim, que foram me receber na rodoviária. Você que é o Jair, você que é o novo treinador. Eu falei, calma, porque eu vim apenas conversar com a diretoria para verificar o que eles querem, tudo, as bases, tudo aquilo, né, que um treinador precisa ter, né? Então, começou aí, em 1989, eu comecei, em março de 89, eu comecei a trabalhar com a equipe da AJON, que na época, colocaram nomes, era um grupo de pais, de atletas, que fundaram essa AJON. A AJON é a Associação Joaçabense de Natação, sabe? Certo. Então, são vários pais, um grupinho de pais, que viram a necessidade do filho fazer um esporte saudável, olharam isso, olha, é um esporte altamente saudável, tudo. Então, eles trouxeram, a princípio, um treinador de fora, antes de eu chegar aqui, só que teve alguns probleminhas com esse treinador, e esse treinador acabou saindo, e em 89 eu cheguei e assumi a equipe. Uhum. E mas em qual piscina que eles treinavam, enfim, que a associação funcionava? Certo, existia a escola Golfinho. Sim. Existia, a princípio, a escola Golfinho. Era uma piscina de 18 metros, com 5 raias, do professor César Junqueira. Foi ali que tudo começou, sabe? Certo. Na época do primeiro treinador, que era o Paulo Violato, eles treinavam nessa piscina do Clube do Golfinho. E fizeram mágica nessa piscina, porque muitos atletas se sobressaíram mesmo treinando numa piscina pequena. A gente pode classificar uma piscina de 18 metros como
uma piscina pequena para treinamento, sabe? Sim. As metragens da piscina não são adequadas para treinamento. Hoje a piscina olímpica são 50 metros, Exatamente, né? são E 50 metros. A semi-olímpica, obviamente, 25. Então, Exatamente. menos do que a metade. Então, Isso. Pô. Então tudo isso começou assim, com esse grupo de pais que, né, sentiram a necessidade de manter os filhos fazendo uma atividade saudável e se organizaram. Alguns atletas começaram a se sobressair com os treinamentos e tudo mais. E daí foi. Então, em 89 eu cheguei e comecei a trabalhar na escola Golfinho. Sim. E daí chegava na época de verão, a gente pegava a piscina do Clube 10 de Maio. Sim. Até então, o aquecimento não funcionava, então a gente só podia treinar nessa piscina nos meses mais quentes, dezembro, janeiro, fevereiro. Em março, quando o tempo começava a mudar, a gente voltava para a escola Golfinho. Entendi. Pessoal, só desculpa se vai estar captando um barulho de obra aí ao fundo, é porque aqui em cima do estúdio estão parafusando e reformando, sei lá o que estão fazendo, tá um barulho. Então, se ficar um chiado, a gente está tentando falar mais próximo do microfone, justamente por isso, para tentar captar o mínimo possível da obra, mas é possível que saia algum barulho, então é normal o que está ouvindo, porque estão mexendo. Mas, Gui, o teu começo na natação, acredito que se encaixa um pouco nisso do que o Jair falou, de que os pais, quando colocam o filho na natação, o primeiro interesse talvez seja no querer que aprenda a nadar, mas já unindo isso na saúde. Como que foi para ti o começo? Exatamente, cara. E eu tinha 4 anos, né? Acho que começamos juntos, como você falou. Sim, né? foi. E por um interesse dos meus pais, da minha família, em eu começar a nadar, né? Aprender a nadar. Mas também porque eu desenvolvi na minha infância a bronquite asmática. Então, foi uma indicação médica, inclusive, né, para que eu pudesse melhorar esse quadro. Sim. Então, comecei a nadar e, desde então, não parei mais. Estou aí até hoje, 20 anos se passaram. É verdade. E continuo nadando. Até é legal saber, porque esse início do Jair, né, eu não conhecia. Muito legal saber essas histórias, né? Mas realmente comecei dessa forma. Começava nadando na piscina pequenininha lá para aprender mesmo os primeiros passos na natação, né? As primeiras braçadas, né? Exatamente, as primeiras braçadas. E depois continuei, comecei depois treinar de forma mais intensa. E estamos aí, até hoje, né? Isso que você falou, começava na piscina pequena, eu acho que eu comecei um pouquinho depois de você, porque não foi na pequena, eu já fui na grande, mas quando a aula era de lado só. E aí, então, até um abraço pro professor Julian, né, que tava lá com a gente no começo, a professora Priscila também. E nosso começo muito parecido, então, isso do intuito de ser o começo e saber nadar, né? Porque isso implica em muitas coisas para o futuro também da pessoa, a questão da saúde. Mas, Jair, você estava falando da tua trajetória, o começo no golfinho, e em que momento passa a ser, em que a ABB entra em cena, digamos assim, para ti na natação? Correto. Assim, nós ficamos, assim que eu cheguei em 1989, aqui em Joaçaba, nós treinamos 2 anos utilizando a piscina do Golfinho. E daí os próprios pais, estavam vendo que a piscina do Golfinho estava se tornando pequena para o número de atletas que estavam surgindo. E tanto na largura quanto no comprimento. Sim. E daí alguns pais conheciam a piscina da ABB, só que essa piscina não era aquecida. Daí eles conversaram com a diretoria da ABB na época, e esses pais bancaram uma caldeira, fizeram uma promoção e juntaram 10, 15 pais, e cada pai entrou com certo valor, e foi comprada uma caldeira para aquecer a piscina da ABB, para os próprios filhos poderem treinar. Então isso foi perto de 1991. Se não me falha a memória, 1991. Eles aqueceram a piscina, daí eles tiraram os filhos lá do Golfinho e chegaram para mim, olha, Jair, você tem a piscina da ABB agora, você pode continuar treinando
nossos filhos, Sim. uma piscina maior, uma piscina com melhores condições. E daí então a gente começou a fazer esse trabalho lá na piscina da Bebê. Sim. Nós separamos do golfinho e os horários que os filhos não estavam treinando lá na piscina da Bebê, eu tinha condições de montar uma escolinha. Então eu fui criando uma escolinha dentro da piscina da Bebê. Essa escolinha existe até hoje, aonde a gente recebia crianças que queriam nadar, adultos que queriam nadar, mas eu tinha um horário específico para o treinamento da equipe da João. Sim. Então foi aí que começou. E quem eram alguns desses atletas que os pais ajudaram a bancar, tiveram nesse teu início aqui, se quiser citar? Olha, nós tivemos vários pais que bancaram, assim, eu vou citar alguns, mas eu com certeza não vou lembrar de todos, Sim, né, claro. mas não quero fazer injustiça, assim, mas nós tivemos vários pais que bancaram. Nós tivemos o pai do Guilherme, o Misolo, que hoje é dentista, Sim. Alcarisque Júnior, que é filho do Coringa, já falecido, Coringa. Nós tivemos vários, o pai do Rafael Kratiovil, seu Werner, pai do Carlos André Lemos, pai dos Manfros, do Gabriel Manfro do Gabriel e do Manfrão. Então nós tivemos vários pais que ajudaram. Então eu não sei exatamente quantos pais ajudaram, mas praticamente todos que faziam parte da João ajudaram com uma certa quantia para comprar essa caldeira. Certo. E desse pessoal todo que você citou, assim, para dar uma contextualizada, em que a associação, esses treinos mais intensos, digamos assim, até onde esses atletas, enquanto treinavam aqui, os resultados que eles tiveram, quais foram as conquistas que partiram daqui, assim? Olha, nós tivemos várias conquistas, sabe? Eu tive aproximadamente umas 3 gerações de grupos distintos com relação à idade, sabe? Então, assim que eu cheguei, já tinha essa equipe montada, onde nós tivemos vários campeões estaduais, muitos campeões sul-brasileiros e alguns medalhistas de jogos abertos, Sim. Alguns medalhistas de joguinhos abertos e alguns medalhistas, como eu falei, de campeonatos brasileiros e até sul-brasileiros. Que legal. Depois eu vou, no decorrer no nosso bate-papo, eu vou citar alguns atletas, Sim, o nome claro. de alguns atletas, até para relembrar daí, Sim. sabe? Que legal. Gui, a nossa trajetória não foi tão longe assim na natação, mas foram vários anos. E eu lembro muito assim de no começo, até quando a gente tinha ali uns 9, 10 anos que começa a participar de Oliejo, a Oliejo de natação, claro, eu imagino que antes até fosse um evento ainda maior, mas pra gente ali falando, sei lá, 2007, 2008, 2009 e tal, já era uma coisa que era uma competição que reunia todo mundo e o redor da piscina ficava lotado, era uma expectativa, era o melhor, o momento mais legal, assim, sem contar as inúmeras vezes que a gente foi pra Caçador, foi pra Chapecó. Então, pra ti, como foi vivenciar, assim, você sempre praticou outros esportes e tal, mas a natação enquanto competição, ainda que não nesse nível como antes o Joaçaba já teve, mas como era pra ti, assim, participar das competições de natação, e se tu lembra, assim, qual foi a primeira ou as primeiras memórias disso? Sensacional, né, cara? Ver a piscina, os redores da piscina lotado, família, né, família inteira lá torcendo. Aquele nervosismo que dá antes de pular na piscina, né? Muito legal. E de fato, né, comecei aí em competições, nos joguinhos que a gente fazia com a Bebê, com a Raia 3 de Caçador, né? Sempre verdade, era parceira. Fomos para a Bebê de Chapecó nadar também lá. Então foi aí em piscina, né? No início, então, as competições da Oliejo eram lotadas, né? Depois deu uma caída, assim, a gente já se revezava já com outras modalidades. Então, eu nadava borbo na competição, enquanto já tinha outras baterias de crawl na mesma prova ali para juntar todo mundo para nadar, né? Mas em piscina foi isso. E depois, em 2014,
comecei a fazer travessia, né? Por um incentivo do meu avô, que inclusive até hoje ele encontra o Julian, o Jair na rua, ele fala, como que estão os treinos, né? Vamos dar pau lá, né? Então, já tinha começado com 4 anos, lá em 2002, né? E ele encontrou o Julian, o Jair, não me lembro quem que foi, ele encontrou na rua e falou, chega de ficar só nadando dentro da piscina, né? Vamos fazer alguma coisa diferente. E aí, por incentivo dele, eu comecei a fazer as travessias, né, em águas abertas. Sim, eu ia pedir para você contextualizar assim, as travessias, como era. Isso, travessias em águas abertas, lagoa, mar, né? Então, comecei em 2014, minha primeira travessia foi na Lagoa do Peri, em Floripa, né? E peguei gosto, cara. Peguei gosto, é muito legal nadar em águas abertas, competição também, e essa mesma energia, né, de levar a família, viajar, conhecer lugares novos. Sim, claro. Né? Então, aí comecei e é muito legal, cara. Essa sensação, é muito gratificante, né? A gente fica muito Mas feliz. o que você sentiu, assim, acho que qualquer pessoa que já nadou numa piscina sabe que o nadar no mar é diferente. Quando criança, assim, você vai pra praia, você leva o óculos de natação e você acha, não, no mar vai dar tudo certo, é tudo igual, é tranquilo. E dá muita diferença, já tem como perceber isso. Aí, como que foi pra você, assim, se acostumar e perceber a diferença do estilo, como as diferenças do estilo de nadar na piscina pro mar? Quais foram as principais diferenças e o choque que você teve? No começo eu fiquei bastante receoso, assim, né, de como seria nadar fora da piscina, sendo que eu treinei a vida inteira só na piscina, né? Então, existem técnicas de braçada que você tem que desenvolver, até porque na piscina você nada olhando os azulejos da piscina ali, né? Tem você as tem marcações referência o tempo todo. Exatamente. E no mar, as referências não estão dentro da água, né? Mas sim fora. Então, exato. técnica de braçada, você tem que levantar, técnica de respiração, levantar para ver a boia que vai estar, a próxima boia, para você se localizar, né? Então, tudo isso tive que treinar e desenvolver para que eu conseguisse fazer as travessias, né? Em lagoa, é um pouco mais complicado, porque a água, às vezes, é um pouco mais pesada, assim, mais densa. Sim. Né? Mas no mar, a questão da água salgada, você flutua melhor, né? Então, claro, tem a questão das ondas, que às vezes tem, né, atrapalha a tua abraçada e tudo mais. Então, às vezes, é um pouco mais complicado. Mas, creio que eu consegui me adaptar bem, né? E gostei muito de fazer travessia, gosto. Agora, depois da pandemia, não fiz mais nenhuma travessia, mas é muito legal. Não, e a questão das distâncias também, né? Porque na piscina ali você faz uma prova de 50, 100, 200, 400. Claro, tem as provas de maior duração, mas as travessias eu imagino que o mínimo deva ser o quê? 1,5 km, 3 quilômetros. Exato. Então, além dessa diferença toda de técnica do ambiente em si, disso dá a duração. Então, você tem que estar num trabalho, você tem que estar fisicamente muito preparado para isso, né? E junto a isso, a gente tem que aliar também a rotina, né? Que um atleta amador não é que nem um atleta profissional que está lá, às vezes só faz aquilo, ganha para aquilo, tem acompanhamento técnico, nutricionista, enfim, uma equipe toda por trás, né? E enquanto atleta amador, a gente tem que aliar isso à rotina de treinos, não todo dia, dificuldades com uma alimentação saudável, que eu sempre tive, ainda tenho, né? Família, né? Então, tudo isso, trabalho. Sim, né? claro, tem que conciliar com tudo. Exatamente. Né? Mas, sim, muito legal, legal, e gratificante. As travessias dão uma sensação para nós, assim, e justamente como aquela primeira ideia que surgiu do incentivo do meu avô, né? Sair de dentro da piscina. E, assim, nadar fora foi muito, que muito legal. massa. E, Jair, hoje, a escolinha, como você disse, a escolinha ainda é ativa da BB ali, da natação.
Mas hoje qual é o, digamos assim, a faixa etária que mais tem alunos, que mais se contempla, se tem muita turma de adulto, mais turma de criança, como que funciona, quem são os professores? Como é hoje a natação em Joaçaba? Na ABB, que é o que você consegue. Exato, assim, ó, nós atendemos crianças ali na piscina da ABB a partir dos 4 anos. A iniciação ocorre numa piscina pequena com a professora Priscila e com crianças a partir de 4 anos, onde elas vão fazer um trabalho de adaptação ao meio líquido, começar a flutuar, aprender a deslizar, toda aquela metodologia que a gente mergulhar, usa. Ou soltar bolha. Exatamente. Toda essa metodologia que a gente usa na iniciação, sabe? Então, a partir dos 4 anos, e temos adultos até só para você ter uma ideia, minha aluna mais velha tem 84 anos, 85 anos, Caramba. desculpa, 85 anos. Então, nós temos uma grande diferença, né, de 4 para 85, mas você falou, hoje, qual seria a faixa etária que mais prevalece? Uhum. Olha, eu calculo entre 20, mais adultos, assim, a partir dos 20 anos até os 40, 50 anos, assim, ó, seria um público-alvo que mais, não que mais procura, mas que esse público-alvo que mais a gente contempla na piscina da ABB, sabe? Uhum. Nós temos crianças fazendo, mas crianças, por ser uma piscina aberta, a gente fica muito na dependência do tempo, assim, sabe? Nos meses de inverno, nos meses mais frios, e aqui em Joaçaba, quando quer fazer frio, faz um frio bem legal, bem legal mesmo. Então, os pais acabam tirando as crianças, segurando as crianças, e nesses meses mais frios, maio, junho, julho, agosto, e recomeçam a partir de setembro, quando o tempo começa a dar uma melhorada. Uhum. Então, a gente tem uma variação desse público muito grande por causa dessa diferença de temperatura, assim, sabe? Mas isso já acontece há mais de 30 anos lá na piscina da ABB, a gente está acostumado, e os adultos são mais resistentes a essa variação. Uhum. Lógico que também a gente muitos adultos acabam segurando nos meses mais frios, mas eles são mais resistentes e mais determinados com relação a essa frequência nesses meses mais frios. Sim. Eu passei por isso ano passado, que eu voltei a nadar depois de um tempo, porque eu sempre tive, assim, eu dividia muito entre o que era atividade física e o que era esporte, na minha cabeça, do que era praticar. E a natação era uma forma de juntar os dois, assim, porque tinha aquilo do que eu sempre gostei do esporte, não tanto assim da competição, mas de uma prática mais acelerada do que, por exemplo, uma caminhada ou uma corrida assim, eu nunca gostei muito. E ano passado eu voltei e consegui juntar com a natação, e sofria nesses dias de inverno. Poxa, tinha uns dias ali, fazia na terça e na quinta, 7 da manhã. Puta, quando na quarta noite você já via que começava a esfriar, assim, não, amanhã cedo, mas ia muitas vezes, algumas não fui. Mas cara, mas ia muitas vezes. E acontece, sabe, às vezes eu arrumo minhas coisas pra levar pro treino, deixo no carro, daí no meio da tarde começa a chover, dá aquela esfriada, já, ai, será que vou no treino, será que não vou? Acontece. Mas poxa, eu sempre gostei de nadar desde cedo, assim. Depois, para mim, acabou sendo uma coisa... Os outros esportes acabaram se tornando um pouco mais interessantes. Então, eu deixei a natação de lado. Mas sempre que tinha as competições, eu fazia questão de participar, porque eu gostava muito daquilo. E ano passado foi uma coisa que eu consegui perceber, e um choque que eu levei, assim, quando voltei a treinar, a diferença que faz o condicionamento físico que você tem e o teu todo, assim, da questão da saúde, quando você começa a nadar regularmente de novo. Que eu lembro que, claro, quando era criança ali, você aguenta e ida e volta, e fala assim, 15 voltas, e fala, beleza, tranquilo. E depois ali de um tempo, o retomar isso e depois até conseguir o ritmo de novo de aguentar bem, faz bastante diferença. Então, eu imagino que quem treina com essa regularidade consegue perceber muito bem para muitas outras atividades do dia a dia uma resistência maior, a questão da respiração.
a maior indicação da natação seria essa, então, como benefício à saúde, digamos assim. Existem vários benefícios, né, que a natação acaba trazendo para os praticantes, né, vários benefícios. Como a natação é um esporte predominantemente aeróbio, ela traz muitos benefícios na parte cardiorrespiratória do aluno, sabe? Então, por isso que ela é muito indicada para portadores de rinite, para portadores de asma, bronquite asmática, tudo mais, porque a natação trabalha bem esse sistema, sabe? Cardiorrespiratório. Então, ela é um dos benefícios, dos maiores benefícios, assim. Então, como você falou, hoje, há tempos atrás, você sentiu que já não era, você parou, voltou depois de um certo tempo, já adulto, tudo, né? Então você notou que uma parada, você perde condicionamento muito rápido, né? Perde condicionamento muito rápido. Mas se o aluno tiver uma bagagem anterior, uma memória anterior, ele consegue recuperar essa forma física através do treinamento bem orientado de uma maneira mais rápida, de uma maneira um pouco mais rápida do que as pessoas que não têm essa memória do esporte, sabe? Até pessoas que nadam. Eu tenho alunos que nadam 5, 6 vezes na semana, vamos colocar agora 5 vezes na semana. Se eles deixam de ir nadar uma semana, eles já chegam para mim e falam, puxa, Jair, como eu perdi como eu não estou mais igual eu estava a semana passada, assim, sabe? Mas ele recupera essa forma física, de uma maneira um pouco mais rápida do que pessoas altamente sedentárias. Imagino que seja bem disso. E Gui, você até hoje continua treinando, segue indo... Firme e forte. Quantas vezes por semana? Hoje eu treino 3 vezes por semana, né? E sinto bem isso que o Jair falou, né? Inclusive ali no final do ano, que tem a paradinha de férias, de festas de final do ano, né? É muito comum, assim, quando a gente volta a nadar lá em janeiro, sentir essa queda no ritmo, né? Essa pausa. Porque aliado ainda à parada, né? Festas de final de ano aí, comilança. Daí ele volta, o calção já não serve mais, tem que comprar um número maior do calção, né? E assim vamos, né? Isso acontece. Bem forte, Faz parte. Mas saindo um pouco da parte aeróbica, como você classificou, da parte de saúde, voltando um pouco mais para a competição, você falou de alguns, que ia mencionar alguns atletas que tiveram aqui, assim, quem você colocaria ou, de uma certa forma, foram referências da natação em Joaçaba? Esses atletas que, estando aqui, tiveram o seu alto nível, digamos assim. Vamos falar, vamos tirar a parte de travessias, que é com o Guilherme D'Ameto, né? Tem mais alguns. Vamos falar de competições de piscina mesmo, de provas de piscina mesmo. Eu peço, né, perdão se eu esqueci alguns, mas eu tive vários atletas de destaques. Entre eles, vamos lá, na primeira geração, a partir de 1989, eu tinha o Rafael Manfro, que foi um nadador que nadava provas de fundo, nadava muito bem em provas de fundo. Só um parênteses, o que são as provas de fundo? Provas de 400 metros, 800 metros e 1.500 metros na natação. 400 dá para se considerar uma prova de meio fundo, mas o Rafael nadava bem também a prova de 400, sabe? Mas a melhor prova dele seria a prova de 1.500, que em competições de piscina, 1.500 é a maior distância disputada, sabe? Não existe provas em piscina oficiais acima de 1.500 metros nado livre. Certo, entendi. Então eu tive o irmão dele, o Gabriel Manfro, também, que foi um excelente nadador em provas de fundo. Não dá para esquecer do Kleber Tratsky, filho do Carlão, que com certeza o Kleber foi um dos melhores atletas que surgiu em Joaçaba. Até foi convidado para treinar ainda jovem, foi para Blumenau, participar da equipe do Ipiranga. Que legal. E morou lá em Blumenau uma época e depois competiu lá por eles. Então foi um dos melhores atletas nessa geração. Estou falando da primeira geração que eu peguei.
em provas de fundo. Eu também tive o Ivo Carlos Hack Júnior, o Júnior, que infelizmente faleceu com o problema da Covid. Eu tive, inúmeros atletas, assim, ó, nadadoras um pouquinho mais, a Flávia Losso, que nadava provas de fundo, que hoje acho que está morando em Florianópolis. Deixa eu ver, não posso esquecer, Marquinhos Lang, que nadava a prova de costas. Hoje ele é médico, trabalha em Curitiba. O Carlos André Lemos, o Dé, que também foi um bom nadador. Uhum. O próprio Dioguinho Mendes, que fez parte da equipe que participou do campeonato estadual. E Joaçaba foi campeão estadual com uma equipe de 5 atletas na categoria juvenil. Caramba. E a gente ganhou da equipe de Florianópolis, na equipe do Clube 12 de Agosto, que era uma potência na época, a equipe do Lira. O Rafael Kratiovil, também, que foi um baita de um atleta. Então, eu tive vários atletas nessa geração. Assim, então, vamos pôr esses 4 ou 5 atletas que fizeram parte da nossa equipe juvenil. Rafael Manfro, Rafael Kratiovil, Gabriel Manfro, Marquinhos Lang e Kleber Tratsky. Essa foi minha equipe do revezamento, que nós participamos do revezamento, e na última prova a nossa equipe conseguiu a pontuação máxima, ganhamos da equipe de Florianópolis e se tornamos campeão estadual. Que legal, em que ano foi isso? 1991. Certo. Anos dourados. 1991. Então, assim, ó, para nós foi o primeiro grande feito da nossa equipe, assim, sabe? Nós tivemos atletas também, mas eu não tive o prazer de treinar, que foi o Guilherme Bisolo e o Alcari Esquisse Júnior, que assim que eu cheguei em Joaçaba, em 1989, eles foram convidados para treinar em Curitiba, na equipe do Clube Curitibano. Então, esses dois também foram grandes destaques da natação de Joaçaba. Sim. Só que assim que eu cheguei em Joaçaba, eles já foram transferidos para o Clube Curitibano. Certo. E eu não tive o prazer de treinar esses dois grandes atletas, sabe? E aí você falou dessa como uma primeira geração, depois teve mais gente com destaque, assim, dessa forma? Assim, nós tivemos os irmãos, o Júlio e o Bruno Viel, que também foram grandes nadadores, campeões estaduais. Nós tivemos a Maria Elisa Proner, a Giana Bortoli, a Giovana Bortoli, que também foram excelentes, né, nadadoras. Hoje já têm família, já têm filhos, já são, né, já constituíram uma família. Então, tivemos a própria Andréia Oliveira Pinto e o Marcelo Oliveira Pinto, que seria uma outra geração, filho do falecido professor Edinho. Sim. Que foram 2 grandes atletas também, sabe? O Marcelão, em provas de velocidade, sempre se destacou. Nós tivemos Francisco Lindner, o Guilherme Lindner também, que foram campeões estaduais. Então, nós tivemos a grande nadadora, que foi vice-campeã brasileira, Manuela Soares, nadadora de provas de peito, nadadoras de provas de velocidade. Essa aí foi uma das melhores atletas femininas que já passou por Joaçaba. Sim. Então, não dá para esquecer, campeão sul-brasileira. Entre outros, eu peço desculpa porque não vou lembrar de todos. Sim, imagino. Né, eu tenho esse receio de esquecer de um grande atleta, assim, mas... Sim. Não, mas, poxa, chega a ser assim, eu sempre soube que a natação de Joaçaba sempre foi um expoente, assim, sempre foi bem quisto, bem considerado. Mas confesso que eu não imaginava que fosse tantas pessoas, assim, você considerar hoje um universo de 30 mil pessoas aí, Joaçaba, envolvendo Erval, 50 mil, vai. Mas, pô, estamos falando aí de quase 30, 25 anos atrás, então num universo menor ainda, mas não sei se o Gui sabia, mas a quantidade de gente, assim, campeão estadual, campeão sul-brasileiro e tal. Pô, isso é muito legal, assim, eu não, particularmente não sabia, fiquei bem surpreso e, poxa, bem contente disso, valoriza muito o esporte, a gente às vezes não tem talvez essa noção por ser mais novo e não ter vivenciado, mas, poxa,
é surpreendente. E é Pô, legal. muito bacana. Às vezes, eu fico sabendo treinando. Porque, chega alguém nadar lá na raia e do lado, e eu vejo, pô, nada bem, né? Eu peço pro Jair, o Jair começa a contar histórias. Dá o currículo da da pessoa. O currículo. É muito legal, sabe? Nadar ao lado dessas pessoas, né? Estar ao lado dessas pessoas que tiveram o nome em destaque na natação jaçabense é muito legal. Uhum. E assim, vale a pena a gente salientar o que é gostoso no esporte, o que esse esporte nos proporciona. Então, hoje eu encontro esses atletas e eles falam, e eles comentam com a gente, puxa, como eu tenho saudades daquele tempo, daquele tempo que a gente treinava, quando eu tinha meus 14 anos, meus 15 anos, meus 16 anos, na época que a gente treinava de madrugada e tinha que voltar para o treino no final da tarde para fazer treino duplo. Sim. E na época eles reclamavam, lógico, um garoto de 14 anos, 15 anos, fazer treino duplo é pesado. Mas na época era necessário para você atingir seu objetivo, sabe? Sim. Então hoje a gente encontra essas pessoas que já são adultos, pais, né, com família, com filhos, tudo mais. Hoje eles comentam, isso é muito gratificante. Sim. Essa memória que eles têm e essa fase que eles passaram, eles não esquecem nunca mais na vida. Com certeza. Imagina, já você comentou de todas essas conquistas, todo esse pessoal que passou pela tua mão enquanto você enquanto treinador e professor, mas o trabalho foi feito só por você? Tinha mais gente envolvida? Como que foi? Como que era assim? Além da equipe que nadava, quem era a equipe que ficava fora da piscina, digamos assim? Exatamente. Olha, não fui só eu. Eu tive ótimos professores trabalhando comigo. Assim que a gente iniciou em 1989 aqui em Joaçaba, na Escola Golfinho, tinha o professor César Junqueira, que era o proprietário da Golfinho na época, que começou esse trabalho, que trouxe o professor Paulo Violato, que era foi o primeiro técnico responsável pela equipe. Certo. E assim que a gente saiu da Golfinho e montamos a escolinha na piscina da BB, a professora Maria Rosa Mendes Fiedler foi meu braço direito. Foi tudo, nós iniciamos lá na BB com a ajuda dela. Então a gente trabalhava em conjunto, eu pegava a equipe principal, ela comandava a equipe infantil. Certo. A iniciação infantil era com a professora Maria Rosa. Aos poucos, ela, por outras atividades na vida dela, no trabalho, que ela foi se afastando das piscinas, trabalhou vários anos comigo, eu não consigo lembrar que ano que ela saiu, mas foi mais de 8, 9 anos trabalhando juntos, nós trabalhamos juntos, e daí começaram os professores que estão até hoje, o professor Julian Zambiase e a professora Priscila, que são os meus professores da iniciação, que trabalham lá na piscina da BB até hoje. Sim. Que foram os nossos. Eu acho que eles nossos foram professores. os professores da iniciação de vocês. Né? O Julian professor Julian, especialmente ali, todos aqueles anos, sempre foi um treinamento com ele. Inclusive, por muitas vezes pedimos para ele para jogar polo, né? Nas aulas. Briga no final do mês. Poxa, queria o polo, mas eu lembro que era bem, bem legal, assim. Os dois conduziam muito bem as atividades e era sempre era um ambiente muito leve, era bem bacana, assim. Então, por vezes o treino era pesado, mas o ambiente, assim, sempre foi muito legal com eles dois. E dessa iniciação, eu acredito que o Gui se lembre também, talvez a natação tenha sido o momento que a gente teve primeiro contato, assim, enquanto crianças, com pessoas com deficiências ou portadoras de alguma deficiência, que sempre tinham nas escolinhas e participando e fazendo. E queria saber de ti como sempre foi feito esse trabalho, ou como teve início esse trabalho das pessoas com deficiência, e como que eles vai até hoje, se tem pessoas assim que ainda treinam, como que funciona isso para ti e hoje na escolinha? Certo, olha, tudo começou já quando eu cheguei aqui em Joaçaba, voltando em 1989, eu tive primeiro contato com uma pessoa especial, que era o nadador Paulo Luiz Belegante, o conhecido Paulinho Belegante. Então ele já fazia parte da escolinha de natação lá na escola Golfinho. A professora dele, que começou todo esse trabalho, foi a professora Esther
Meyer, que fez um baita de um trabalho, um grande trabalho com essa de iniciação com o Paulinho Belegante. Então, a partir de 1991, quando a gente passou para a piscina da BB, o Paulinho começou a treinar comigo. Então, foi a primeira pessoa aqui em Joaçaba com deficiência. Ele tem síndrome de Down, quem não conhece, o Paulinho é muito conhecido aqui na cidade de Joaçaba. E então ele começou a treinar comigo e hoje fez 41 anos e continua nadando comigo até hoje. Ele vale a pena salientar que o Paulinho Belegante, ele participa de competições para pessoas especiais, que a gente chama de Parajasc, que seriam jogos abertos, mas só para pessoas com necessidades especiais, deficientes auditivos, deficientes mentais, deficientes físicos e deficientes visuais. Sim. O Paulinho, vale a pena também salientar que o Paulinho, sem sombra de dúvida, é um dos atletas que mais conquistou medalhas para a cidade de Joaçaba. Eu não estou falando só a nível de Parajasc, eu estou falando a nível estadual, medalhas de estadual, não estou falando nem regionais, eu estou falando de nível de JASC ou Parajasc. Sim. O Paulinho, até o ano passado, tinha conquistado 45 medalhas em jogos especiais, que seriam esses Parajascs. Eu estou tentando lembrar quem de atletas ditos normais tenham mais medalhas que o Paulinho, assim, sabe? Então, o Paulinho é um exemplo, nada até hoje, compete, vai para os treinamentos focado, tudo mais, e chega nos Parajascs, todo ano praticamente ele traz medalhas. Mas até hoje ele compete ainda? Até hoje, com 41 anos, e nos Parajasc nós não temos divisão de idade. Só então, pela condição? Só pela deficiência. Certo. Então, nós, na deficiência física, temos várias categorias, S1, S2, S3, depende do grau de dificuldade de deficiência do atleta. Nos deficientes mentais, nós temos o DI e os portadores de síndrome de Down, que são duas categorias distintas. Certo. Sabe? Então, até hoje, o Paulinho compete e participa das competições, competindo com portadores de síndrome de Down, que têm 18 anos, bem mais novos, bem mais novos, bem mais fortes, bem mais... Assim, quando você tem 18 anos, por mais que você tenha problema mental, o seu nível de força é completamente diferente de uma pessoa de 40 anos. Sim, exato. Sabe? Pode ser deficiente físico, mental ou nós, assim, sabe? Então, o nível de força é totalmente diferente. Mas o Paulinho, pela técnica dele, ele consegue superar essa falta de força. Sim. Que bacana. E ainda voltando nos deficientes, a natação é um dos esportes que mais... É um dos esportes mais indicados para portadores de deficiências, tanto física, quanto mental, quanto intelectual, porque lá no meio líquido, na piscina, o atleta, o aluno que for bem treinado, consegue vários tipos de movimentos. Vão pegar um deficiente físico que não tem uma perna ou que não tenha dificuldade num braço. Lá dentro da água, ele consegue superar essa deficiência utilizando outros mecanismos, outros movimentos do próprio corpo, sabe? Ah, sim. Poxa, isso é altamente gratificante para uma Claro. pessoa que tem deficiência e vive numa cadeira de rodas e não consegue sair dessa cadeira de rodas para ir na esquina. Sim. Quando ela cai na piscina e ela consegue movimentar um braço, pelo menos, ou o tronco, ou qualquer outra parte, e ela consegue atravessar a piscina, isso é altamente gratificante para esse tipo de pessoas. Imagino. Não, e deve ser um trabalho até para você conseguir acompanhar essa evolução de cada aluno, de cada atleta que tem essas condições. Deve ser muito legal também ver. São conquistas que eles têm, assim, que a piscina, de certa forma, como você falou, possibilita ou aumenta as possibilidades deles. Então, deve ser muito legal presenciar isso e conviver dessa forma,
e ainda mais como você citou no caso do Paulinho, ver isso transformado em resultados de uma forma tão significativa e expressiva para o município, como você falou. Provavelmente deve ser a pessoa que mais conquistou medalhas, né? A nível assim, estadual, nível Sim. comparando JASC para JASC, se ele não for o maior ganhador de medalhas, com 45 medalhas individuais, não vou, porque ele não participa de revezamento, Sim. mas individuais, se ele não for o maior, ele está beirando isso aí. E eu quero deixar uma coisa bem clara, desde quando eu conheci o Paulinho, em 1989, até hoje, eu só tenho que agradecer esse garoto, hoje um adulto, que eu aprendo com ele a cada dia. Tá? Quem convive com o Paulinho sabe como ele é um garoto querido, um garoto adulto querido, se dá bem com todo mundo. Eu aprendo com ele todo dia. Sim. Foi um desafio para mim treiná-lo, sabendo da deficiência mental dele, do probleminha mental dele que ele tem, mas todos os atletas, todos os alunos que têm esse convívio lá na piscina da BB com o Paulinho, tratam ele como uma pessoa totalmente normal, Sim. igual a mim, igual a você, totalmente normal. Ai, que bacana. E é justamente isso que eu queria comentar, até o Jair falando isso chega a ficar arrepiado, né? Porque é justamente isso, a gente aprende com o Paulinho todos os dias. Eu nado um horário depois que o Paulinho, às vezes eu chego, ele ainda está nadando, treinamos juntos, então, e encontrar ele no vestiário ele está sempre alegre, nos momentos que antecedem para a JASC, ele fica todo pilhado assim e com aquela expectativa, né, de como que ele vai sair na piscina, muito dedicado nos treinos, né? E realmente, a gente aprende com ele todos os dias, um garoto muito humilde, né? E sempre faceiro, assim. E depois, como você falou, esse compartilhar das conquistas dele é muito legal. Ele chega, ele volta das competições, ele traz medalha, ele mostra, fica muito empolgado. Empolgado. E partindo agora para perguntas mais pessoais, digamos assim, para vocês, quais são as maiores referências no esporte que vocês olhavam assim, enquanto ou hoje em dia, que sejam do Brasil e relevantes, ou de quando começou na natação, as maiores referências dos atletas de inspiração, digamos assim? Olha, eu como treinador tive vários, assim, vários porque desde a minha infância eu acompanhei vários campeonatos brasileiros, vários destaques mundiais. Não vamos falar nem de... Eu sou da época de Jean Madruga, que vocês acho que nem conhecem, Jorge Fernandes. Então, eu sou de uma época bem anterior aos atletas que vocês conhecem. Mas Mark Spitz, que foi um dos melhores medalhistas mundiais. Depois, agora vamos falar de Michael Phelps. Então, eu tenho vários atletas e sei da história, porque a gente acompanha as notícias, procura ler, procura estudar, tem alguns relacionamentos com alguns treinadores brasileiros, porque a gente troca figurinhas com relação ao treinamento. Olha, eu apliquei isso nesse rapaz e deu certo, apliquei esse tipo de treinamento no outro e não deu certo. Assim. Então, eu tenho vários nadadores, referências, assim, desde nadadores... Rogério Romero, que participou, nadador de costas, lá de Curitiba, participou de 4 Olimpíadas pelo Brasil. Então, um baita nadador, eu estou falando até nível brasileiro, não nível mundial. Assim, né? Cristiano Michelena, também atleta do clube curitibano, do clube do Golfinho, depois do clube curitibano. São vários atletas destaques. Sim, para ti, Gui. Cara, a nível de Brasil, assim, Cielo, né? Porque eu consegui ver o resultado dele, o recorde mundial dele em 2008, né? Bruno Fratos, em piscina também. De águas abertas, a própria Ana Marcela Cunha, campeã ano passado. Né? E referências aqui também na região. Né? Quando eu comecei a fazer travessia, em 2014, Mauro Conte, que nada ainda na BB, agora deu uma pausa, né? A Silmara também, que são... pessoas que também me ajudaram nessa caminhada nas travessias, né? Porque são pessoas que já treinam há muito tempo, né? Esses dois em específico, e que
estiveram junto também nessas conquistas em águas abertas, né? Então, referências aqui do município, Sim. né? Que a gente consegue também desenvolver uma amizade, treina junto. Então, essas pessoas, né? Claro, esses atletas profissionais de grande nome Sim. empolgam a gente, né? Inclusive, ano passado, quando eu vi a conquista da Ana Marcela na Olimpíada, no dia seguinte eu fui treinar e fiz um treino também, nadei 7 quilômetros, que foi o meu maior treino, assim, Sim. sabe? Empolgado por ver, né, essa referência. Né? Então a gente começa a assistir campeonato mundial, Olimpíada, a gente fica empolgado em ir no treino no dia seguinte e fazer igual, né? Exato. Não consegue, óbvio, mas tenta. né? Mas a gente vai lá empolgado porque a gente viu no dia anterior, né? Não, eu e você somos de 98, então a gente acabou nem vendo tanto de Gustavo Borges, de Xuxa e tal. Então a gente já pega a geração, Cielo, Thiago Pereira, em diante. Então, eu lembro assim, era o auge da minha empolgação com a natação, estava muito atrelada ao Cielo, que era ali 2008 ele ganha os 50 metros na Olimpíada, e 2009 ele bate os 2 recordes lá até emendar no assunto ali já na sequência, da questão dos super maiôs, que teve aquele período da natação que tinha esse elemento a mais. Mas eram muitas inspirações, e você vê até hoje, assim, hoje ainda tem o Bruno Fratos, então a natação, por mais que não tenha talvez os resultados que teve ali com o Cielo e já de outras medalhas olímpicas mais atrás, mas é legal você ver e acompanhando, e era isso. Eu lembro muito que tinha essa empolgação de, o Thiago Pereira, de brincar assim, que a mãe dele ficava lá, vai, Thiago, vai. Gritando na beira da piscina. Uhum. E aí, foi um período bem, bem legal, assim, que eu acompanhava muito de perto, então foi bem, bem bacana. E emendando, então, dessa questão dos super maiôs, que teve um período curto até, né, que foi permitido. Então, Jair, se você quiser explicar assim, qual era a principal diferença que o super maiô causava, mais ou menos como ele surgiu e por que ficou fora da realidade o super maiô. Eu não me lembro bem certinho o ano que foi criado, mas vale a pena falar sobre esse super maiô, porque era um traje único, um traje que os atletas masculinos começaram a usar, um traje feito especialmente para natação, onde esse traje diminuía o atrito da água em relação ao corpo do nadador. Hoje em dia, atleta de alto nível da natação, atleta de alto nível, quando chega numa competição importante, onde eles querem dar um bom resultado, seja a nível mundial, seja lá o que for, os nadadores masculinos, eles se depilam, eles tiram todo o corpo, todos os pelos do corpo, e isso faz diminuir o atrito da água com relação ao corpo deles. Então, depois que eles se depilam, eles raspam todo o corpo, eles caem na água, caem na piscina, e eles começam a sentir a água na pele de uma maneira diferente. Eles, assim, eu já tive alguns nadadores também de nível, quando a gente queria um resultado mais específico, seja no Campeonato Brasileiro, Sul-Brasileiro, que também se depilavam, aqui de Joaçaba. Sim. Então, o comentário desses atletas é assim, puxa, eu me depilei, como eu estou voando, como eu estou sentindo bem na água, como o meu corpo desliza na água. Sim. E realmente ele desliza, mas tem um fator psicológico muito grande por trás disso, sabe? O atleta tem que, no dia da competição, tem que estar se sentindo bem. Sim. E essa depilação faz com que o atleta se sinta melhor na água, naquele dia certo. Que você precisa dar um bom resultado. Então, esses maiôs, eles conseguiam diminuir esse atrito mesmo com o atleta depilado. Então, o deslize na água era maior, a flutuação do atleta era maior usando esses maiôs. Então, isso foi permitido, como você falou, por um pouco tempo, 2, 3 anos ou 4 anos. Sim. E daí começaram a questionar, começaram a bater recordes mundiais, principalmente
o naipe masculino, começou a bater recorde mundial atrás de recorde mundial, Sim. usando esses trajes especiais. Esse maiô que tinha manga, tudo mais, eles conseguiam bater recorde mundial atrás de recorde mundial. Daí começaram a questionar, puxa, esse maiô é por causa do maiô. Sim. É por causa do maiô, não é por causa do atleta, é por causa do maiô. E daí chegaram uma época, começaram a questionar, não, vamos limitar essas coisas. Sim. Daí eles começaram a tirar o maiô e permitir só uma bermuda para os Sim. atletas masculinos, mas não é só a sunga. Uma bermuda mais longa é permitido, assim, sabe? E daí começaram a cortar. Daí a regra da FINA, o órgão máximo da natação, a FINA, criou uma regra proibindo esses maiôs. E daí o que aconteceu? Já não começaram, os atletas não começaram a não quebrar tantos recordes assim, sabe? Seria uma ajuda externa que foi dada, e daí foi questionada essa ajuda externa, e eles acabaram voltando um pouquinho atrás e tiraram esse maiô. Certo. Mas esse maiô realmente foi provado que ele ajuda na flutuação do nadador e ajuda a diminuir o arrasto, a resistência. Sim. Muito bacana. É uma explicação assim. Claro, ela acaba sendo até um pouco dedutiva, assim, né? Você consegue imaginar que fosse por isso, mas chegou até um certo ponto a ser uma polêmica, né? Disso, assim, de, poxa, era isso, era recorde atrás de recorde sendo batido, e aí começa a ser uma coisa, não, mas não é tanto o atleta, é mais o maiô, então se resolveu dessa forma. E o que você imagina, assim, que possa ser daqui para frente, ou do Gui até da experiência, assim, de alguns hábitos ou algumas coisas que possam ser feitas ou que surjam a partir de agora para, assim, como um atleta hoje consegue evoluir a sua performance, os seus resultados. Se isso é assim, está muito atrelado à questão fisiológica, nutricional, todos esses fatores que são gerais nos esportes, mas se tem algo, digamos, que a natação possa evoluir, assim, que seja um diferencial de algum atleta. Olha, hoje o treinamento primeiramente, o treinamento é totalmente individual, sabe? Sim. Constantemente nós através da fisiologia do exercício, os treinadores de ponta, os fisiologistas, junto com preparadores físicos, treinadores, tudo mais, estão se reunindo, estão mudando o treinamento. O treinamento que a gente dava em 1980 é totalmente diferente dos treinamentos que é dado hoje em dia. Sim. Tá? Mudou muito. Isso é ótimo para o esporte. Não só na natação, em qualquer esporte, houve uma evolução muito grande a respeito de treinamento, com a ajuda da biomecânica, com a ajuda da fisiologia, com a ajuda nutricional, psicólogo. Hoje, um atleta de alto nível, ele tem seu psicólogo, ele tem seu nutricionista, um acompanhamento nutricional muito forte, ele tem o acompanhamento de um biomecânico, a gente filma o atleta embaixo d'água, coloca para o atleta o vídeo dele nadando, para ele verificar como é que está o estilo dele, aonde ele está errando na puxada do braço, certo, aonde que ele está errando na respiração. Toda a questão técnica Toda também. A questão técnica, isso é passado para o atleta para corrigir esses erros, assim, né? Então, a parte de treinamento evoluiu muito. Antigamente, a gente pegava um velocista e tinha velocista que treinava 20 quilômetros por dia. Sim. 20 quilômetros numa piscina para nadar uma prova de 50 metros, que dura 20 segundos, 21 segundos, 20 segundos. Então, não tinha muito cabimento isso. Isso, graças aos estudos, foi mudando, foi evoluindo, e isso vai mudar ainda. Sim. Novas tecnologias, novas máquinas, novas coisas vão surgir com esse tempo. Hoje, você tem relógio que você consegue
colocar o seu ritmo do relógio e acompanhar a sua passagem, escutando o som do relógio naquele ritmo. Eu quero passar os 100 metros com 1 minuto. Quando dá 1 minuto no relógio, uma coisa simples hoje. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém imaginava isso. Hoje, se você chega, você pega a sua frequência cardíaca no relógio, já está ali. Antigamente você tinha que ir com o dedão e aqui, colocar no pescoço e marcar, sabe? Então as coisas estão evoluindo e não vão parar disso. Novas tecnologias, talvez trajes, maiôs, assim, talvez não voltem aos maiôs inteiros, mas material na própria bermuda ou no maiô das mulheres também vai mudar, sabe? Claro. Isso tudo ajuda. Gui, tu, enquanto treinando, alguma coisa que você percebeu, assim, quando você estava ativo nas travessias, de algum hábito ou alguma coisa que você começou a fazer diferente nos treinos, você viu, tipo, meio que um estalo assim, puta, isso deu muita diferença? Cara, constância de treinos, né? Quando eu estava direto ali fazendo travessia, às vezes era 2 vezes por mês ou um mês atrás do outro, né? Constância de treinos. Ali eu treinava 5 vezes por semana. Sim. Né? Então, isso te dá condicionamento físico, te dá uma forma para você conseguir aguentar, como a gente falava antes, né? 1.500, 3.000, 4.000 metros. Né? Então, é preciso isso e, claro, como a gente falou antes, né? Hábitos saudáveis, bom descanso, principalmente antes das competições, né? Mas eu creio que uma constância de treinos, né? Porque é isso que te dá o preparo para você encarar uma competição. Sim. Né? Uma competição de fundo, como é uma travessia, né? Requer isso. Né? Então, se você, como o Jair falava antes, às vezes esse período, 1 semana, às vezes que você fica sem treinar, você já perde o teu ritmo. Sim. Né? Então você precisa estar bem preparado fisicamente para poder aguentar ali o que a competição requer. Sim. Né? Poxa, muito legal. E partindo já mais pro fim do nosso papo, algumas perguntas mais curtinhas, assim, mas para saber de vocês qual é o estilo de nado favorito e o que menos gosta de fazer. Isso é mais pro Guilherme. Hoje eu só sou treinador, não nado mais, né? Mas pode dizer qual então que os alunos menos gostam e o que mais gostam de fazer? Olha, eu tenho, na minha totalidade, já tive mais de 200 atletas treinando nas minhas mãos. Poucos atletas gostam de nadar o costas. Fechou. Poucos atletas gostam de nadar o costas, sabe? Sim. Então, se eu tivesse que escolher um estilo menos preferido, seria o nado de costas. E o favorito, o crawl normal, livre? O crawl normal, livre. É o crawl, a gente chama, sim, né? O livre, mas seria o crawl normal, assim, sabe? Daí muitos são... O pessoal que nada o borboleta, que é o estilo mais pesado para nadar, e também é um estilo que mais cansa, geralmente os nadadores de borboleta nadam o crawl. Então a pessoa nada o crawl e o borboleta, geralmente. Tá? O peito é um estilo mais individual, assim, é bem mais individual, bem mais específico, assim. Então, mas se fosse para escolher, a maioria também o crawl é o primeiro estilo a ser ensinado, é o primeiro estilo a ser aprendido nas escolinhas. Então é o estilo mais fácil para ser nadado. E pra ti? É o costas, assim. O que eu menos gosto é o costas. Inclusive, ontem no treino, eu tive uma série de costas e brincava com o Guilherme Amizolo, né? Que parecia um sapo nadando, né? Porque eu não tenho técnica de costas, não gosto de nadar costas, mas é legal, né? Vai, ali eu gosto dos 4. Mas o que eu menos gosto é o costas. É até legal, eu não sei se tu lembra, mas quando a gente nadava ali das olieges, essas coisas... quando vinha no ritmo, que era nós dois e o Matheus, principalmente, né? E Matheus Auler. E aí que eu lembro que a gente tinha assim, que um ano a gente sabia que ia perder pra ele, no ano que a gente era mais novo, que ele ia ganhar o que ele fosse competir. E que daí no outro a gente era o teto da categoria, digamos assim, e que aí o crawl a gente, tipo, disputava até um determinado ponto. Depois você continuou treinando, obviamente, tava muito melhor.
mas a gente disputava até um ponto, e daí eu sabia que você não gostava do costas e gostava do peito. Aí então eu vou nadar o costas, que eu ganho o costas, e daí deixa que eu ganhe o peito mesmo. Eu lembro disso, eu lembro. Fazia isso, aí fazia uma combinação perfeita. Você Exato. ganha essas provas e eu ganho essas. Aí voltava no crawl, a gente tenta alguma coisa, daí eu sempre sofri. Eu sempre no superativo ainda era melhor, tinha gente mais velha. Aí chegava no revezamento, aí era eu e tipo os menininhos de 7, 8 anos, assim, do freio pra nadar. Eu, puta, daí era ruim, não tinha chance nos revezamentos. Eu ficava no peito e você no costas. Eu ia no muito costas, legal. sempre fazia. E mais assim, de preferido, eu gosto, obviamente, do crawl. Tudo que a gente faz é crawl, Sim. né? Praticamente travessia, nada no crawl. Sim. Enfim. Mas eu gosto muito do borboleta. Sim. É cansativo. Quando tem treino de borboleta, a gente morre lá fazendo. Sim. Mas eu gosto de nadar. Ah, sim. Não, borboleta. 20 metrinhos de borboleta já dá pra Nossa. cansar bem. E saber de vocês, enquanto atletas, se já queimaram alguma vez saída em competição? É mais pro Guilherme essa. Com certeza. Olieja, assim. Porque daí você é novinho, né? Sim. Tá lá disputando, então prepara as suas marcas. Quando você escuta as suas marcas, Já foi. né, naquele coração batendo forte, Sim. então com certeza. E era legal que sempre que caiu o primeiro, caiu uns outros dois. no Efeito impulso, dominó, assim, né? Efeito dominó, sempre ia alguém. E assim, ó, vale a pena salientar que essa queimada, que é pular antes do tiro de partida, Sim. antigamente era possível 2 largadas. Hoje em dia as regras da FINA já mudaram. Se o atleta queimar a prova uma vez só, já está desclassificado. Sim. Antigamente o atleta queimava, ele poderia retornar e era dado a segunda partida Sim. para todos os outros atletas. tudo tá- Hoje já não tem mais. Queimou a primeira vez, tchau, pega sua touquinha e vai para o vestiário. E tudo tecnologia, né, também, Jair, porque antigamente também era ali no grito, né, as suas marcas, Eu apito, né, e hoje a baliza ali já tem cronômetro, você pega a saída. O tempo de reação do Sim. atleta para se mexer, sabe, já tem essa tecnologia. Se largou 1 milésimo antes ali sim. a baliza pega não, e já era. E é isso, pro atleta de alto nível é responsabilidade. Você pode estar jogando daqui a pouco, imagina uma Olimpíada, você se preparou um ciclo de 4 anos. No mínimo, Para de repente chegou na hora você queimou a largada. Eu lembro que aconteceu, claro, mas o atletismo é parecido. Eu lembro que teve uma competição que o Bolt queimou na final dos 100 metros e aí fica aquele anticlímax, assim, uma coisa tipo, poxa, acabou ali numa reação que tenta ser um pouquinho, tirar uma vantagem na reação que custa um ciclo inteiro, né? Às vezes uma prova é perdida, como assim, ó, por uma prova de natação é perdida por 1/100. Sim. Um nadador do seu lado faz 52,90 e você faz 52 segundos e 91. Sim. Sabe que você preparar para uma Olimpíada, não sei quantos anos, e você perder a sua medalha por 1/100. Thiago Pereira, eu acho, se não me engano. Tem vários atletas né? que perderam isso. No PAN, ou na Olimpíada do Rio, não me recordo, também errou a virada, né? Então Sim. ele estava nadando medley e ele errou a virada do peito, ele encostou só uma mão na parede. Depois foi uma polêmica, porque ele disse que tinha encostado, Sim. o cronômetro não pegou, mas enfim, perde uma prova às vezes por uma questão de Por detalhe, isso, né? no mínimo do detalhe. Exato. E para vocês dois, Jair, enquanto professor e enquanto atleta, quando você foi, qual foi a tua medalha mais marcante? Olha, vamos falar como treinador, assim, ó. Eu não posso classificar uma medalha marcante. Uma medalha do Paulinho Belegante, atleta portador de síndrome de Down, nos Parajás, ela é tão importante quanto foi uma medalha do meu revisamento, medalha de ouro no revisamento juvenil em 1991. Ela é tão importante quanto... Porque o treinador assim, não tem aquela medalha preferida. O treinador tem a medalha de ver o atleta satisfeito com o seu feito. A medalha de ver o Guilherme D'Ameto voltar com ela depois de uma travessia. Puxa, eu fui lá e me superei e consegui bons resultados. Então, seria injusto eu escolher uma medalha só. Sim. Então, a medalha mais importante é ver a satisfação
do atleta que conquistou essa medalha, sabe? E qualquer atleta, pode ser a nível infantil, a nível juvenil, a nível brasileiro, a nível... Isso é para quem trabalha com crianças, com jovens ou com atletas, e pode perguntar para qualquer treinador de qualquer modalidade esportiva, Sim. e isso acho que é a parte mais importante. Show. Gui, para ti. Escolher uma é difícil, mas assim, uma que me marcou foi a conquista do Grand Prix de Travessias em 2016, né? O troféu está aqui. Nossa, né? Travessia. aproveita, mostra aí. Esse aqui, então, conquista do Grand Prix de Travessias na minha categoria, 17 a 19 anos, né? 1.500 metros, foi um circuito, então foram 5 travessias, né, durante o ano. Conquistei o troféu em 2016, mas eu acho que ainda mais marcante que esse troféu foi a medalha da travessia da Bahia Sul, em Florianópolis. Então a gente saía do continente e chegava na ilha, né? Oh, que saía legal. na Enseada de Brito, em Palhoça, e chegava na Bahia Sul, em Floripa, 4.000 metros. Dificuldade enorme, Sim, porque imagina. um dia antes tinha dado um vento sul em Floripa, detonou tudo, levou coisa, e no dia seguinte teve a travessia ainda. O mar estava muito revoltado. Até lembro do pessoal passando orientação, falando que não era para ter medo, que a gente não ia afundar, porque estava água fria, a gente estava com roupa de borracha. Então ele falou, vai só nada, que Sim. não vai afundar, né? O mar estava super revolto e não tinha boia de orientação, então a gente levantava a cabeça para respirar, procurava algum lugar e não achava. Uma hora eu parei lá, comecei a nadar peito, olhei pro carinha da orientação do barquinho e falei, tá, cadê? Pra onde que eu vou, né? Ele falou, só nada, uma hora vai chegar. E foi, cheguei, né? Mas eu lembro que o trajeto era para ser uma linha reta e acabou que a gente fez uma barriga, assim, né? Sim. Levado pela correnteza, Sim. né? Então, e essa foi a mais marcante, assim, pela história até, Sim. né? Pô, atravessei do continente à ilha, exato, o né? simbolismo disso, né? Muito Exatamente, 4.000 metros aí. Sim. Foi a travessia que eu mais gostei. Sim, que bacana. Para fechar, então, queria que vocês recomendassem um vídeo, pode ser de algum momento marcante da natação, alguma coisa assim para as pessoas, eu até vou deixar em cima, aparecendo no cardzinho ali, mas que vocês recomendassem um vídeo de natação para uma pessoa assistir. Pode ser um momento emocionante, um vídeo, sei lá, educativo, alguma coisa assim, mas um vídeo de natação para as pessoas assistirem. Olha, um vídeo, eu vou pedir para que entrem no YouTube e coloquem e procurem só natação para pessoas especiais. Sim. Vocês assistindo nós temos campeonatos mundiais de essas Paralimpíadas. Sim, o Daniel Dias, Paralimpíadas, né, que é o, isso. Que é o atleta, eu acho que ele deve ser o atleta brasileiro com não mais... precisa ir muito longe. Vão aqui nos Parajasc e olhem um cadeirante que não tem os 2 braços e as 2 pernas. Ele sai segurando a toalha na boca para sair na sua prova. Olhem e daí vocês, depois de 5 minutos dessa prova, vocês vão ver que vocês vão parar de reclamar da vida. Sim. Dos problemas que a vida nos traz, e essas pessoas especiais nos ensinam assim, a cada dia. Então, eu estou só falando para procurarem qualquer vídeo de Parajasco ou Olimpíadas Especiais, né, para portadores de deficiências, que a gente para de reclamar dos problemas da nossa vida. Legal. Muito bom. Gui, uma sugestão. Cara, a conquista da Ana Marcela na Olimpíada do ano passado foi muito emocionante. Eu lembro que a gente parou para assistir em casa e a gente gritava lá no sofá, sabe? Torcia, porque foi bem acirrado o final da prova, né? E na batida ali ela conseguiu. Então, é isso que eu indico. E também eu gosto de ver muitos vídeos, assim, hoje, com as redes sociais, né? A gente acompanha os atletas, então... Sigo o Bruno Fratos, o próprio Cielo, que continua treinando aqui em Santa Catarina, no Marcílio Dias. Sim. Né? É muito legal. Às vezes até chego pro Jair e falo, o Cielo fez um treino lá, massa, na piscina, né? Nadando amarrado com elástico. No Instagram dele tem, né? O Bruno Fratos fez um treinamento também
faz um tempinho já, numa piscina com onda artificial. Então ele se segurava e a onda vinha contra, né? Ele segurava numa barra, a onda vindo contra, muito forte, muito forte. E daí ele soltava a barra e tentava fazer com que não fosse para trás, né? Então, treinamento de força ali. É muito legal ver esses vídeos assim. Pô, são bacanas, vezes, coisas diferentes assim, né? Eu recomendaria 2. O Ouro do Cielo, nos 50 metros livre, de 2008, que foi uma coisa até então... uma surpresa, assim, não foi muito esperado. Ele já era, obviamente, tinha um potencial muito grande, mas ali uma consolidação e, de repente, uma medalha de ouro muito bacana. E outra daí um momento que é um pouco mais engraçado, assim, mas que é aquela prova do Phelps nas Olimpíadas de 2008, se eu não me engano, salvo engano, é o Galvão narrando, que é o vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou! Que é aquela, você vendo assim, tem as imagens debaixo da água, assim, que é os outros, se assemelha muito o Phelps nesse ponto, era com o Bolt, que você viu os outros fazendo um esforço desgraçado para nadar e ele vinha assim. Tranquilo. Sabia que ia passar, que ia chegar e, pô, ele ganha ali. Eu até não sei se não é o último ouro lá dos 7 ou 8 que ele ganha na Olimpíada. Mas aí é um vídeo legal. O borboleta, né? Pô, aquele tá louco. Jair e Gui, muito obrigado por terem aceitado o convite, terem falado tão bem da natação e que, bom, está presente na vida de vocês há tantos e tantos anos e que ainda segue ativa dessa forma, né? Eu pude conviver nesse ambiente com vocês dois e sei da paixão que vocês têm por isso e da empolgação que vocês têm disso. Então, muito obrigado por terem topado vir, falado, apesar dos probleminhas de barulho que a gente teve aí, acho que no fim das contas vai dar tudo certo. E, bom, é um prazer dar esse espaço para a natação, poderem falar assim dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado também, né? Nós que agradecemos. Foi um prazer falar sobre a natação, sobre os benefícios da natação e sobre um pouquinho do histórico da natação em Joaçaba, né? A maior satisfação é passar isso para as pessoas que não conhecem ainda esse ambiente da natação. E aquelas pessoas que quiserem e tiverem oportunidade de aprender a nadar, nós estamos à disposição. Ah, sim, com certeza. Isso aí, eu agradeço, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Um prazer enorme participar e, para mim, também novidades, né? De poder ouvir a história da natação, as histórias do Jair. Então, parabéns pela iniciativa aí do podcast. E muito legal. E fica o desafio, né? Volta a nadar com a gente. Tentei ano passado, mas ali não deu. Mas eu gosto muito de nadar, assim, quando chega no fim de ano ali, que a gente é sócio da BB. Sempre gostava de ir, nadar um pouco, assim. Poxa, é uma sensação muito legal. Estar na água e conseguir nadar bem e tal, fazer é bem bacana. Para fechar, então, esse foi o episódio do Esportes aqui sobre a natação. Num oferecimento, então, da Conta Sesc, da Vila Homem, da Construgera, da Lupo Underfit, Proner Supermercados, Inovadora Sistemas e GP Imports. Muito obrigado a todos os apoiadores que compraram essa ideia e vão estar comigo aqui ao longo de todos esses episódios. Reforçar aqueles recados iniciais de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, acessar o Instagram do Esportes Daqui também, né, o @esportesdaqui. A questão dos apoiadores, como eu disse lá no começo, da plataforma Kikante, do QR Code que está aparecendo aqui de novo, quem quiser contribuir, Pix, qualquer valor a partir de R$10, isso fica lá na plataforma e me ajuda muito a manter esse projeto e poder fazer cada vez mais episódios e trazer mais gente aqui para poder contar história, contar vivências e, enfim, deixar uma mensagem muito bacana sobre os esportes daqui de Joaçaba. E para encerrar, então, esses recados, estamos chegando a 150 inscritos também, quem puder se inscrever, dá essa força, ajuda muito. Muito obrigado a todos pela audiência e foi isso. Até o próximo.